Bom dia a todas e todos. Eu declaro aberta a 673ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública, já iniciando aqui com o primeiro item da nossa sessão ordinária, a leitura e aprovação da ata de sessão anterior, ata da 671ª sessão ordinária, ata essa que já circulou por e-mail aos conselheiros e conselheiras, não havendo indicação, né, de emenda ou retificação da ata, mas novamente consulto aqui os conselheiros e conselheiras, caso haja necessidade de alteração, com inscrições pelo chat. Então, não havendo, portanto, está aprovada a ata da sessão informada. Passamos, então, aqui agora, conselheiros e conselheiras, todos e todos que nos ouvem, aos informes da presidência. Um primeiro assunto aqui, como nós também sempre vemos compartilhando com todos e todas, reuniões institucionais diversas ao longo dessa semana, que tomaram a agenda aí da Defensoria Pública Geral e das subdefensorias públicas gerais e também da assessoria parlamentar. E, mais uma vez, reuniões aí, agendas intensas na Assembleia Legislativa, principalmente voltadas à consecução e ao aprimoramento da peça orçamentária que foi remetida pelo Poder Executivo àquela casa e ali se encontra em tramitação. Em paralelo a essa agenda, também seguem, né, os diálogos com o próprio Poder Executivo sobre esse tema. Inclusive, nessa semana, realizamos reunião com o vice-governador do Estado e também com o secretário de Planejamento e Gestão, justamente voltada aí ao ajuste da peça orçamentária ainda nesse exercício de 2020, antes, portanto, da aprovação da lei orçamentária na Assembleia Legislativa. Obviamente, todo esse cenário também será compartilhado conforme os avanços ao longo dos próximos dias. Nós também recebemos nessa semana, precisamente na terça-feira, a visita do presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Dr. Renan Sotomayor, que é defensor público federal de carreira. E nessa oportunidade, além de serem tratados aí temas de interesse comum das instituições, em especial, a garantia de direitos e atendimentos à população em situação de rua. O CNDH, inclusive, nesta semana, realiza uma missão aqui em São Paulo, estando prevista, inclusive, atividades em conjunto com o nosso Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, justamente a fim de produzir um relatório a comissão vai produzir, um relatório unificado e nacional, a fim de sugerir e proporcionar aprimoramentos aí ao sistema de justiça, justamente para enfrentamento desse tema nos mais variados estados da federação, e a partir, evidentemente, do trabalho realizado aqui em São Paulo, dos avanços, bem como também dos apontamentos, dos aprimoramentos possíveis a partir das experiências aqui verificadas. Participou também comigo desse encontro o primeiro subdefensor-geral, o colega Rafael Pitanga, e também o defensor coordenador do Núcleo Especialidade de Cidadania e Direitos Humanos, o doutor Davi Quintanilha Fayud, além do doutor Renan Sotomayor, também compareceu o vice-presidente do Conselho, o Leonardo Pinho. Também nessa semana, e esse é um tema importante, compartilhar com todas e todos, conforme veiculado também no Gestão de ontem, essa semana foi publicada a inclusão de pauta em julgamento virtual, que se iniciará a partir do próximo dia 11/12, portanto, na próxima sexta-feira, com previsão de conclusão na sexta-feira da semana seguinte, portanto, no dia 18 de dezembro, no Supremo Tribunal Federal, a ADI, a ADIM, número 5.644, que tem como relator o ministro Luiz Edson Fachin, que é uma ação proposta pela ANADEP, claro que o Augusto também deve trazer na fala dele informes relativos a essa ação, em que a Defensoria Pública de São Paulo ela figura como amicus curiae. Essa ação, só lembrando, ela questiona uma lei estadual aqui de São Paulo, vigente desde 2017, e que tem como norte principal ali
a reserva de 40% da arrecadação do fundo de custeio de assistência judiciária para assistência, aliás, fundo de custeio da Defensoria Pública destinado à assistência judiciária suplementar. Então, a Defensoria Pública Geral, tão logo tomou ciência da publicação da inclusão desse julgamento em pauta, se reuniu com a entidade de classe, com a ANADEP, que também teve a participação da APADEP, justamente para estabelecer ali estratégias sobre esse tema, sobre esse julgamento, claro, em destaque uma atuação articulada justamente para voltar a esclarecer os ministros a importância desse tema e os impactos dessa lei estadual na dinâmica da assistência jurídica aqui em São Paulo. Então, na semana que vem, principalmente, teremos uma agenda aí provavelmente intensa, em contato com os gabinetes e com os ministros do Supremo voltados aí a esse tema. Claro que também compartilharemos aqui as informações atualizadas sobre a tramitação dessa ação. Agora aqui já um outro tema, nesta quinta-feira, dia 3, no portal da Defensoria, nós comunicamos o lançamento de uma página especial que destaca aí as ações da política da instituição voltadas ao tratamento de dados pessoais. Então, basicamente, a gente traz informações ali compiladas a respeito da implementação na instituição da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que todos nós sabemos, ela entrou em vigor aí mês de agosto. Então, essa iniciativa visou buscar em um local de fácil acesso às informações a respeito da lei, que regulamenta, então, o tratamento de dados pessoais. Então, a página informa com bastante transparência ali em quais momentos a Defensoria Pública, a instituição Defensoria Pública de São Paulo, ela coleta as informações pessoais de seus usuários e usuárias, e bem como também quais são as finalidades desses dados pessoais coletados. Então, essa página é mais uma das medidas aí que a Defensoria Paulista ela tem colocado em prática, tem implementado, dando concretude a ações aí em virtude dos mandamentos da LGPD. Então, também foi comunicado no dia de ontem essas informações mais detalhadas, o link de acesso ali ao portal, relembrando, que existe no âmbito interno um órgão encarregado pelo tratamento de dados pessoais na instituição, inclusive, em virtude de mandamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi fruto aí da implementação de um ato normativo DPG, o ato normativo 183, editado lá em setembro de 2020. Também nessa oportunidade foi informado que existe agora um canal permanente disponível aí a defensores e defensoras, servidores e servidoras, estagiários e estagiários, além dos usuários, para entrar em contato com a instituição, com esse órgão encarregado de tratamento de dados, responsável aí por prestar as orientações a respeito através de um e-mail que também foi ali informado. Então, vale registrar também novamente aqui essa informação muito importante, e as ações em torno da implementação da LGPD e seus aprimoramentos certamente aí serão rotineiros ao longo dos próximos meses. E isso, sempre que acontecer uma atualização relevante, nós também compartilharemos aqui com a carreira e também, obviamente, no Conselho Superior. Ora, um outro fato também, conselheiros e conselheiras e a quem nos acompanha, nessa última semana tivemos aí a marca de aniversário de 1 ano das mortes, da tragédia ocorrida aqui no bairro de Paraisópolis, aqui na capital de São Paulo. Então, além, é claro, de nós relembrarmos aí a consternação e reforçar os sentimentos daqueles que perderam seus familiares, perderam seus entes queridos naquele dia, também quero aqui lembrar e elogiar o trabalho dos núcleos especializados da instituição envolvidos em toda essa atuação, tanto o núcleo de direitos humanos, como também o núcleo da infância e juventude, na pessoa dos seus membros e dos seus coordenadores, tanto no atendimento das famílias das vítimas, como na busca aí da reparação dos danos decorrentes desse evento. Essa data teve bastante destaque na imprensa no meio dessa semana, ao longo dessa semana, também, inclusive, por meio do trabalho da nossa assessoria de comunicação, quem também aqui já
deixo registrado os elogios. Por fim, pessoal, um último informe aqui por parte da presidência, conforme também usamos esse espaço para compartilhar as informações a respeito do cenário financeiro e orçamentário da instituição ao longo de todo esse ano, principalmente depois das dificuldades decorrentes da crise financeira, que também foi efeito da pandemia que ainda estamos vivendo. Como estamos chegando aí já ao final desse exercício financeiro, nossos órgãos internos, em especial a CGA, a Primeira Sub, o GPS, enfim, as demais assessorias, vem fazendo um trabalho aí muito sério e responsável ao longo desse período, tanto a fim de promover a redução do nosso custeio, decorrente dos atos de contingenciamento, e principalmente também identificar aí ações para a correta liquidação dos custos da instituição ao longo desse exercício financeiro, e também, como compartilhamos aqui periodicamente, o cenário de arrecadação do nosso fundo de custeio principal, a nossa principal fonte de receitas, que é o Fundo de Assistência Judiciária, dando destaque aqui, sempre trazendo os dados, e enaltecendo aqui, destacando aos conselheiros e conselheiras, a retomada de um fôlego arrecadatório, principalmente demonstrada aí ao longo dos meses de setembro e outubro, o que ficou bem analiticamente aqui detalhado em recente explanação por parte da primeira Subdefensoria Pública Geral. Então é um pouco nessa linha também que nessa semana foram consolidadas aí duas ações que têm relação com esse cenário. O primeiro deles é a efetivação e o provisionamento da segunda parcela do 13º salário aos membros e servidores da instituição, com a previsão de pagamento aí para o dia 7/12, acho que todos já estão ambientados e cientes dessa primeira ação, e um outro informe, esse sim mais atual, uma decisão bem mais recente, e também divulgaremos aí ao longo do dia de hoje por comunicado oficial a defensores e servidores, que as indenizações relativas aí aos indeferimentos de gozo de licença-prêmio por necessidade do serviço, relativas a esse exercício, ao ano de 2020, serão aí processadas na folha de pagamento do mês de dezembro agora de 2020, com crédito previsto para o 4º dia útil do mês de janeiro de 2021. Então, portanto, aí esse é mais um elemento que se harmoniza com todo esse cenário que eu comentei, o cenário do fôlego arrecadatório, com esse viés aí de recuperação, bem como com as medidas efetivas de contingenciamento e otimização do nosso custeio, que permitem esses movimentos no exercício presente. Mas vale relembrar aqui mais uma vez, e aí essa tem sido a tônica dos últimos anos, que durante o exercício de 2021, essas mesmas indenizações relativas aos indeferimentos de gozo de licença por necessidade do serviço continuarão aí condicionadas à disponibilidade dos recursos financeiros e orçamentários nos termos da deliberação de regência aqui do colegiado. O que também, obviamente, será avaliado ao longo do próximo exercício financeiro, de modo com que a liquidação, a realização dos pagamentos dessa rubrica em específico deverá acompanhar a evolução, principalmente da arrecadação do Fundo de Assistência Judiciária, tal como foi e está sendo no exercício de 2020. Então, portanto, aí realizados os informes mais relevantes por parte da presidência, eu já consulto aqui ao Cássio se nós estamos aptos com o vídeo remetido ao momento aberto, aqui já informando que o único vídeo ao momento aberto foi remetido pela servidora Luísa Aparecida de Barros, que, portanto, compõe a Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Cássio, tudo ok para a gente já iniciar o vídeo? Vídeo ok. Então, por gentileza, podemos iniciar. Bom dia a todas e todos, conselheiras e conselheiros. Eu sou Luísa Barros, membro da gestão da Associação de Servidoras e Servidores da Coordenadoria de Assuntos Políticos e Estratégicos. Atualmente eu atuo na unidade de Osasco, no campo.
Hoje a gente traz aqui para a manifestação uma questão importante, que é a questão da pauta étnico-racial. E a gente traz essa questão principalmente a partir do lançamento do coletivo antirracista, que foi lançado na tarde de ontem por servidoras e servidores, agentes de defensoria, que trouxeram um fundamental debate com o apoio do NUDIR e da EDEP, sobre a urgente e necessária pauta do letramento racial nas instituições, tendo em vista que já é dado como consolidado, infelizmente, que o sistema de justiça é racista. A associação acompanhou a organização desse coletivo e o seu lançamento, apoia essa iniciativa e entende que é fundamental que a pauta se transversalize em todas as frentes da instituição. Na tarde de ontem estiveram presentes mais de 60 pessoas de diferentes locais, não só da Defensoria, e pudemos ver o quanto essa informação é importante e quanto a discussão do letramento racial ainda é desconhecida e pouco entendida como importante para este movimento no sistema de justiça. Aproveitamos esse movimento também para destacar que até hoje o quesito raça-cor não consta no DOL, no cadastro das usuários e dos usuários, e compromete, portanto, a compreensão do perfil da população que a gente atende. E, nesse sentido, endossamos os pedidos que já chegaram à CTI para que possa ter essa mudança no cadastro, no sistema DOL, como também expressão de um movimento em direção do reconhecimento da pauta étnico-racial pela instituição, pela importância que ela traz. Também pedimos que a Defensoria Pública reconheça a formação desse coletivo e possa colocá-lo nas frentes desses debates, entendendo como importante esse movimento da Defensoria numa prática antirracista. Dessa vez, era só essa questão que nós tínhamos a manifestar. Agradecemos a todos e todas as conselheiros e conselheiras presentes e ficamos à disposição para dialogar sobre esse tema também nas várias frentes da instituição. Uma boa manhã para todos. Obrigado, portanto, a Luísa, também aqui enaltecer a associação, o aspecto relevante aí do lançamento de um coletivo antirracista integrado por servidores também, acho que é uma pauta das mais relevantes, que aqui registra esse elogio à Associação dos Servidores, com relação também, até estou entrando em contato aqui já com as assessorias da qualidade e a CTI, a respeito desse pleito trazido de recorte de raça e cor, para a atualização do DOL relativo aí a esses elementos. Obviamente que compartilharemos aí com o colegiado informações mais concretas a respeito disso. Passando aqui então agora a próxima etapa da nossa sessão ordinária do Conselho, aqui com as minhas vênias, porque eu inverti a ordem, mas sim, agora eu consulto a Secretaria se há comunicados por parte da Secretaria. Bom dia, Sara. Bom dia, doutor Floresvaldo, bom dia a todos e todas. Eu queria justificar a ausência do conselheiro Juliano Baceto, em razão de férias, do dia 4 ao dia 19 de dezembro. Obrigado, Sara. Passando agora, então, a nossa próxima etapa da sessão do Conselho Superior, manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, com inscrições pelo chat, como de costume. Então, está aberta a palavra. Primeiro inscrito, Augusto. Bom dia, Augusto, com a palavra. Bom dia, Flor. Bom dia a todos e a todas. Também para informar a atuação da associação ao longo dessa semana, no tema do orçamento, que é um dos temas mais relevantes agora no final do ano, né? A gente também tem atuado junto aos deputados estaduais na Assembleia Legislativa, com o escopo de que o orçamento da Defensoria Pública seja aquele que foi aprovado pelo Conselho Superior encaminhado ao governo do Estado, lembrando que o que foi enviado ao governo do Estado para a Assembleia está no valor aquém do definido pela instituição e estamos trabalhando. Conversamos com o relator ao longo dessa semana, na quarta-feira, eu e a Aline estivemos com o delegado Olim, deputado que é o relator do caso, e também outros líderes e deputados que integram, sobretudo a Comissão de Finanças e Orçamento, que deve começar a discutir, talvez na semana que vem, essa questão.
Também complementando a fala do Floresvaldo, e aí também é outro tema que está afeto à estrutura orçamentária da Defensoria Pública, que é a DI 5644, como o Floresvaldo mencionou, ela foi pautada pelo relator para começar o julgamento virtual na semana que vem, na sexta-feira, então ela deve durar até o dia 18, seguindo aquilo que a gente já tem visto em outros casos, né? O Supremo tem adotado o processo virtual, o julgamento virtual em diversas ADIs, ADCs e ADPFs, e essa é uma dessas, ação da ANADEP, que é extremamente importante também para garantir a autonomia da Defensoria Pública, o respeito também à iniciativa de lei por parte do Defensor Público Geral para questões orçamentárias e estruturais nossas. É uma matéria que, tanto pela ANADEP quanto pela APADEP, a gente tem acompanhado já há bastante tempo, estivemos, inclusive, com o relator Fachin, ainda no ano passado, discutindo sobre isso, no primeiro semestre do ano passado, a respeito dessa questão, e agora a gente está, como o Flor falou, tivemos essa reunião, a ANADEP, a APADEP e a Defensoria Pública Geral de São Paulo, para finalizar a estratégia com os dados também, mostrando os impactos negativos que essa lei traz para a estrutura orçamentária e para a expansão da Defensoria Pública, conforme definido pela Constituição Federal. E, além dessa estratégia, a gente vai, ainda hoje, finalizar os memoriais, que serão encaminhados a todos os ministros, memoriais atualizados, né, com dados atualizados. Também haverá sustentação oral por parte da Associação Nacional e também, acredito que da Defensoria Pública Geral do Estado, e as reuniões que o Floresvaldo mencionou também ao longo da semana que vem, para que a gente possa ter uma decisão favorável à Defensoria Pública e pela inconstitucionalidade. Lembrando que a AGU e a Procuradoria-Geral da República já se manifestaram pela inconstitucionalidade da lei, então pela procedência da ação da Associação Nacional. Nessa semana também a gente teve uma reunião, e aí quem participou foram a Débora e o Leonardo, os diretores da APADEP, sobre a reforma administrativa e outras medidas econômicas que têm uma tendência de retornar ao Congresso Nacional, sobretudo tanto Câmara quanto Senado, em fevereiro do ano que vem. Foi uma reunião com os presidentes estaduais e a ANADEP para discutir esse cenário, né, de estar acompanhando as possibilidades de quem será o presidente ou a presidenta da Câmara ou do Senado. Isso é extremamente importante, inclusive, para o andamento dessas questões. Há uma discussão, inclusive judicial, no Supremo, se os atuais presidentes podem continuar ou não. A gente está acompanhando isso e também outros cenários e as avaliações a respeito do andamento dessas possíveis reformas que podem efetivamente impactar a Defensoria Pública e os defensores. O Floresvaldo já respondeu sobre a licença-prêmio, que era a pergunta que eu tinha, mas eu tenho uma outra pergunta, que é um tema também recorrente aqui no Conselho, que é a questão da interrupção do prazo, interrupção da contagem de tempo de serviço, né, para fins tanto de licença-prêmio quanto de quinquênio e sexta parte. A gente sabe ali complementar 173, que foi aprovado em maio pelo Congresso Nacional, e nessa semana houve uma novidade que me parece interessante, e por isso que eu trago ao Conselho, e também vou fazer uma pergunta à administração. Ainda em junho, até para que as pessoas os colegas possam compreender o cenário, ainda em junho, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o Tribunal de Contas editaram um ato normativo conjunto, regulamentando internamente, né, dentro de cada instituição, essa lei complementar e suspendendo também a contagem de tempo para finalidade de benefícios como esses mencionados. A Associação dos Promotores, eles entraram com um ADI, não obtiveram a liminar, né, a cautelar com o relator, mas agravaram, tem um agravo interno, e esse agravo interno foi julgado nesta quarta-feira, né, e houve uma decisão por maioria favorável ao pedido da Associação de Promotores, suspendendo este ato normativo. Ou seja, para os promotores, juízes e também membros do Tribunal de Contas e seus servidores, o tempo volta a ser contado, então eles podem acessar os benefícios da licença-prêmio do quinquênio sexta parte. Aqui na Defensoria Pública, a gente não tem um ato específico da Defensoria Pública Geral, nunca foi editado qualquer ato normativo. A APADEP, então, disponibilizou aos colegas as ações individuais, alguns já ingressaram com essas ações, a gente está aguardando os primeiros retornos de decisões judiciais, já há decisões judiciais favoráveis em outros casos, inclusive de uma ação coletiva, contra essa lei, contra essa interrupção da contagem do tempo de serviço, e diante dessa decisão nova do Tribunal de Justiça, eu pergunto à administração se ela irá rever o seu entendimento, esse entendimento que acabou sendo demonstrado num pedido oficial da APADEP em setembro, e a administração confirmou que, de fato, internamente está suspenso a contagem de tempo. Eu pergunto à administração se irá rever essa decisão administrativa interna e permitir a contagem de tempo para os defensores públicos e, eventualmente, também para os servidores, após essa decisão do Tribunal de Justiça na quarta-feira. Flor, era isso. Obrigado. Obrigado, Augusto. Eu anotei aqui. Ao final, a gente
presta os esclarecimentos também. Próximo inscrito, com a palavra, conselheiro Luiz Gustavo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todas e todos. Na verdade, eu vou fazer uma fala a respeito de um problema que aconteceu com uma colega específica, a colega Leilis Ponton. Ela me pediu, conversou com outros conselheiros, que eu saiba também, conversou com a Cecília, mas ela havia me pedido para falar, porque ela até pensou em gravar um vídeo para o Momento Aberto, mas já havia passado o período de gravação, por isso ela me pediu para transmitir essa questão à administração. A Leila, desde o começo de novembro, ela vinha enfrentando um problema no softphone que não faz ligação, e com isso ela se vê impedida de ligar para os nossos usuários, os usuários da Defensoria que são atendidos por ela, lá em Santo Amaro. E no começo o problema era só com ela, mas depois começou a acontecer com os estagiários dela também. E ela mandou diversos e-mails e pedidos de solução para a CTI, e a CTI, no primeiro momento, falou que o problema era com a internet dela, que é da Vivo, que não estava compatível, pediu para que ela mudasse e roteasse o celular dela, ou mudasse de internet. Ela chegou a fazer essas tentativas, mas não solucionou o problema. Ela saiu em férias no dia 16 de novembro, voltou, e o problema continua. Ela não está conseguindo acessar o softphone, os estagiários dela também não. Em conversa com a CTI, ela descobriu que esse problema não é só dela, né? Parece que já há mais de 50 chamados abertos na CTI por conta de problemas com a utilização do softphone. Seria uma incompatibilidade com a Embratel, salvo engano. Há já parece que há um chamado aberto para a Embratel, mas isso vem acontecendo, já há registros disso ter acontecido, além de Santo Amaro, em São José dos Campos, com um estagiário específico. Enfim, e é um problema muito sério, né, que a Leila traz, porque impede o contato com os usuários num momento em que a gente só tem, basicamente, esse meio de contato, né? Óbvio que aí os defensores e os estagiários, os servidores acabam usando os meios de comunicações próprios, os celulares e tal, mas isso é um meio mais inseguro, expõe também o profissional, né, o número pessoal dele, enfim. Então, nesse sentido, a Leila e eu também pediu para que a administração falasse se esse problema já está em vias de solução, como que isso vai ser feito, né, e qual que é a alternativa enquanto ela não consegue usar o softphone. O que ela pode fazer, se há algum plano B para ela e para essas 50 pessoas aí que estão enfrentando esse problema na instituição, para continuarem trabalhando, né, nesse período em que o softphone está com problema. Era isso, presidente. Obrigado, Luiz. Estou já atento a essas informações e buscando elas aqui para também auxiliar. Mais inscritos ou inscritas, conselheiros, conselheiras? Não aparece nada, presidente? Não, meu chat aqui não? Já percebi que está com delay, viu, William? Até agora não recebi nada, nenhuma atualização, não. Escrevo sim. Só para vocês me confirmem, por favor, e me corrijam aqui. Depois do Luiz Gustavo não tem mais ninguém? É isso? Ou é o William? É você, William? É isso? Para mim não aparece nada. Para mim não aparece nada. Não tem a palavra, conselheiro William, então, como inscrito aqui. Bom, eu vou ser muito breve. Eu quero registrar uma nota de pesar pelo falecimento de uma conselheira do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública de São Paulo, a Oriana Jara. É uma militante de direitos humanos, já está no Brasil, era chilena, né? Estava no Brasil já há alguns anos, há 20 anos, vinha militando em favor da causa dos migrantes,
integrou o Conselho Consultivo da Ouvidoria de 2006 a 2010, estava integrando novamente o Conselho Consultivo, e nesta semana ela perdeu aí uma batalha para uma doença que vinha enfrentando, e por conta disso lançamos também uma nota de pesar aí por essa passagem. A Oriana também já esteve no Conselho Superior da Defensoria Pública algumas vezes, foi convidada, inclusive, pelo Defensor Público Geral, o David Epinay, para participar de uma reunião do CONDEG, quando a reunião do CONDEG foi aqui em São Paulo, e levar uma preocupação muito grande que ela tinha com a causa dos migrantes. Então foi oportunizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo a ela a possibilidade de falar com os defensores gerais de todos os estados, para levar esse problema que, na verdade, os venezuelanos estavam enfrentando naquela ocasião, de forma que ela tem aí uma história longa aí com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Está deixando um legado enorme, né, de conquistas, conselhos que ela lutou para criar, integrou vários espaços na estrutura do Estado de participação social, e está deixando um grande legado, criou diversas entidades e organizações que lutam e trabalham pelo direito dos migrantes, mas vai fazer muita falta. Então faço esse registro aqui dessa perda da sociedade civil e, em especial, também do Conselho Consultivo da Ouvidoria. Quero me somar ao presidente em relação aos elogios, aos trabalhos exemplares executados pelos núcleos especializados da Defensoria Pública, no caso de Paraisópolis. Tem tido bastante crítica em relação à apuração, né, e a punição dos envolvidos naquele episódio, naquele trágico episódio, mas, de fato, a Defensoria Pública, no que lhe cabe, tem feito um trabalho exemplar, de modo que é muito justo aí o registro dos parabéns aí do presidente, e a eles eu me somo. Quero cumprimentar também a Luísa, e também me somar a Luísa, da Associação dos Servidores, por trazer essa pauta étnico-racial. De fato, o quesito cor-raça não consta do DOL ainda, a ouvidoria também já tinha se somado a esse pleito que tem sido encabeçado pelo NUDIR, tendo um assentimento do presidente em relação a essa questão, na ocasião que a pergunta foi levantada. Então, aproveito o ensejo também para solicitar ao presidente como anda essa questão. Em relação ao Prêmio Justiça para Todos e Todas, Josefina Bacariça 2020, nessa semana nós tivemos várias conversas, né, com a Defensoria Pública Geral, com as associações, para que a gente não perca também aí as oportunidades de festejar o que deve ser festejado, né, por conta dessas regras de distanciamento social. Então, já tinha compartilhado aqui no Conselho que a gente havia definido por fazer aí um evento virtual esse ano, e caso no ano que vem as regras de distanciamento já tenham sido relaxadas, a gente possa se encontrar todos, inclusive os premiados desse ano, e fazer a solenidade do prêmio também presencialmente com aqueles que realizaram essas ações de grande destaque, né, e que inscreveram essas ações no Prêmio Justiça para Todos. Definimos que o prêmio será realizado de maneira virtual, no dia 17 de dezembro, que é uma quinta-feira, a terceira semana do mês de dezembro, praticamente o penúltimo dia de funcionamento da Defensoria Pública antes do recesso. Definimos também aí umas apresentações artísticas, né, estamos fazendo os convites para fazer também, para termos apresentações artísticas. A Marília, que é uma servidora que trabalha no CAD, e exímia instrumentista, toca violão e já fez algumas apresentações, inclusive internamente foi convidada, teve assentimento também a esse convite, né, dos organizadores. Será um novo formato, mais inclusivo para nós, um desafio.
esperamos aí que a gente consiga também, ainda que de maneira virtual, fazer um grande evento, contar com a participação do Conselho Superior também nesse evento, que é um evento festivo e que comemora aí grandes ações que tiveram bastante impacto positivo na vida aí dos usuários do serviço da Defensoria Pública, algumas, na verdade, até para aqueles que não compõem aquele grupo social que a Defensoria Pública atende, dada a magnitude dos trabalhos executados. Também quero solicitar ao presidente que nos informe, aproveitando o ensejo da fala do Luiz Gustavo, em relação à questão da Leila, duas questões, né, ficam evidenciadas. A primeira, a dificuldade de trazer um vídeo gravado na quarta-feira, né, como o presidente colocou, como o Luiz Gustavo colocou, a Leila não gravou o vídeo, não enviou, em razão desse limite temporal aí para o envio do vídeo. A gente já tinha levantado aqui as associações, vários conselheiros e conselheiras, em relação a alguns ajustes, em relação a prazo do envio dos vídeos e outras questões. Queria solicitar ao presidente que nos informasse a quantas andam essa questão do momento aberto. E eu não ia falar isso aqui, porque a gente ainda está apurando, mas também a fala do Luiz Gustavo evidencia aí uma questão que nós trabalhamos. Essa semana eu tive uma reunião com o Movimento da Infância, e várias questões foram colocadas, como dificuldade de acesso e contato com a Defensoria Pública, não atendimento dos telefones, enfim, uma série de dificuldades. Mas confirma o que o Luiz Gustavo colocou na fala dele aqui, sobre as dificuldades da Leila. Não ia colocar porque a gente ainda está apurando, estamos em contato com o movimento, estamos tentando identificar os números, abrir um expediente para fazer isso com bastante... identificar de maneira bastante certeira aí quais são esses problemas aí. Então é isso, presidente. Obrigado. Obrigado, William. Próxima inscrita, conselheira Cecília, com a palavra. Bom dia, Cecília. Bom dia a todas e todos. As pessoas também que estão nos assistindo hoje. Eu tenho algumas manifestações que vão coincidir com aquelas que já foram feitas anteriormente também, tanto pelo Luiz Gustavo quanto pelo William. Mas eu queria começar a minha fala, assim como o William falou sobre o falecimento da companheira de luta e da participante do Conselho Consultivo da Ouvidoria, eu também gostaria de estender os meus pêsames à família e a todos os amigos do Wellington Cupido, o Nego Vila Madalena, que nessa semana também foi brutalmente assassinado pela polícia aqui no bairro da Vila Madalena. Então, eu gostaria de colocar o luto que essa comunidade vem sofrendo já há muito tempo, levantar novamente a questão da letalidade policial. Nós temos falado bastante esse ano sobre esses pontos, essas questões, porque infelizmente tem acontecido com maior frequência e de forma mais brutal. Assim foi também no Rio de Janeiro, com Carlos Eduardo Pires de Magalhães, um homem negro em situação de rua, de 40 anos, jovem, acometido por tuberculose e que faleceu dentro de uma padaria no Rio de Janeiro, onde ele foi pedir ajuda, e a padaria continuou funcionando por 2 horas com o corpo dele coberto por sacos, enquanto os serviços para recolhimento não chegavam. Então, novamente, a gente tem 2 corpos pretos, né, sofrendo aí uma violência de diversas ordens do Estado, e eu estendo as minhas condolências aos amigos e familiares dessas pessoas, especificamente, mas também a todas as pessoas negras e pessoas não brancas que têm enfrentado uma situação de escalada na violência já sofrida no nosso país. Aproveitando essa temática, eu gostaria de parabenizar a Associação de Servidores pela iniciativa não só da criação de um coletivo para discussão de questões raciais dentro da instituição, dentro da sua associação, mas também por trazer ao Conselho Superior essa temática de uma forma tão articulada e uma forma tão adequada, né? Trazer a questão do letramento racial, que de fato é bastante precário na nossa instituição como um todo, como é reflexo da nossa sociedade, né? Então, eu gostaria de parabenizar a Associação de Servidores por essa iniciativa e gostaria de levantar uma questão também. Essa semana
eu, o conselheiro Samuel, o conselheiro Luiz Felipe, nós tivemos uma reunião no DIR, em razão de um processo que é de relatoria do conselheiro Luiz Felipe, sobre a necessidade de reforço do corpo de atuação do NUDIR, e nessa reunião falamos sobre também a necessidade de investimento institucional, investimento da administração superior, da própria Defensoria Pública Geral, no letramento racial da nossa instituição, investimento da nossa instituição na luta antirracista, e uma implicação, uma intenção efetiva e uma intenção formal em participar dessa luta nas diversas instâncias que ela é necessária, mas sobretudo com relação ao racismo institucional, com relação à forma como internamente nós tratamos essa questão dentro da Defensoria. Então, parabenizo a Associação de Servidores, que vem na vanguarda, trazendo essa questão de forma institucionalizada, deixa a provocação para que nós, como defensores, também pensemos em alguma forma de institucionalizar a pauta racial dentro da Defensoria Pública, e reforço também o que o William colocou, isso foi trazido na reunião do NUDIR também, sobre a necessidade da adoção do quesito raça-cor no DOL, né? A gente sabe que a população que a gente atende é majoritariamente negra, justamente porque essa população sofreu os processos de exclusão relativos ao racismo estrutural e historicamente consolidado na nossa sociedade. Então, não existe nenhum motivo pelo qual a gente não deva colocar o quesito raça-cor no nosso formulário, além disso ter um efeito de a gente conseguir pautar as nossas políticas públicas e, inclusive, da gente conseguir trazer letramento racial para a carreira, porque muitas vezes as pessoas acham, poxa, eu nunca peguei um caso de racismo, eu nunca tratei sobre um caso de racismo, e tudo que chega na Defensoria, 95% do que chega na Defensoria é resultado direto do racismo estrutural e do racismo estruturante que a gente tem dentro de um sistema que não sobrevive sem ele, do sistema de troca e de um sistema de monetarização da força de trabalho e de precarização, de reificação, de coisificação do corpo preto, né? Então, desde a pensão alimentícia que a gente cobra, até a questão da letalidade policial, de um garoto preto na periferia, a gente está falando de racismo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, gostaria de deixar essa provocação. Uma outra questão que eu gostaria de falar é sobre o caso da colega Leila Sponton. Como o Luiz Gustavo falou, ela também me procurou, trouxe a exata mesma manifestação que ela trouxe a ele, eu não tenho muito mais a acrescentar, mas nós conversamos um pouco sobre essa questão também sobre o momento aberto, né? Houve essa queixa também sobre a necessidade de encaminhar os vídeos na quarta-feira, de fazer a gravação do vídeo, e nós já conversamos diversas vezes aqui no Conselho, inclusive com a do presidente do Conselho, do Florisvaldo, com a anuência, no sentido de que o momento aberto precisa ser revisitado, de que a gente pode fazer de formas diferentes. Então, eu me coloco também ao lado do William e do Luiz Gustavo nesse questionamento de se a gente avançou numa forma de trazer os colegas por intermédio de um link que eles possam acessar no momento na sexta-feira, no momento do Conselho mesmo, para fazer essa participação ao vivo, como a gente já viu que foi possível com diversos outros colegas. A gente já fez aqui a menção da sabatina para a presidência da Comissão de Prerrogativas. Então, eu gostaria de saber, na prática mesmo, qual o avanço que a gente fez e quando que essas alterações que já foram discutidas e já foram, inclusive, anuídas, poderão ser implementadas. Outra questão, além do softphone, eu queria dizer também que lá na Lapa nós estamos tendo problema também com softphone e com os nossos estagiários que não estão conseguindo acesso ao softphone. Essa época de final de ano é particularmente difícil no Cível, né? A gente depende muito do contato do usuário com o usuário para o processo caminhar, para os atendimentos poderem ser realizados. Então, com o recesso aí batendo a porta, ainda fica mais urgente a necessidade desse contato. Então, é particularmente traumático nesse momento essa dificuldade técnica.
E também na quarta-feira que nós tivemos uma queda do chat no estado inteiro também, foi uma queda bem abrupta e a gente também não conseguiu realizar os atendimentos de forma adequada. Então, também gostaria de fazer alguns questionamentos à administração e também à comissão que já foi formada, que tem acompanhado aí, né, a estruturação e as melhorias no atendimento remoto, para entender quais são as queixas que têm sido ainda reiteradas, o que se conseguiu solucionar e o que ainda permanece sem solução, e também quais são as possibilidades que a gente tem a curto prazo de que essas questões sejam resolvidas. Outra questão que eu gostaria de perguntar também ao presidente é sobre a regressão no Plano de São Paulo com relação à Covid, né? Nós estamos agora na fase amarela, então existe uma diferença com a realidade que nós estávamos vivendo anteriormente, isso não é de surpresa, a gente já sabia que era só uma questão de tempo político para ser anunciada essa regressão, que de fato foi agora, depois do segundo turno das eleições, e aí eu gostaria de saber também como a administração superior está enfrentando essa modificação em termos dos nossos serviços da defensoria, então triagem, serviço de atendimento à população de rua, os atendimentos das unidades que estão acontecendo não integralmente, não todos os dias, mas que estão acontecendo também, então saber qual que é o posicionamento da administração com relação a essa regressão. E, por fim, eu gostaria de colocar, não para os conselheiros, que já estão sabendo, nós conversamos essa semana no grupo que nós temos do Conselho Superior, mas gostaria de informar a carreira que eu estou finalizando o voto para a promoção do nível 3 para o nível 4, agora que nós já finalizamos também a promoção dos níveis anteriores. Pretendemos trazer isso na semana que vem, para que ainda esse ano a gente consiga, como inclusive solicitado pela administração, a gente consiga finalizar esse concurso de promoção. E aí, nesse momento, também gostaria de fazer um agradecimento à Sara, que tem me ajudado bastante a entender os formatos, os processos e todas essas questões internas do Conselho Superior. Gostaria de deixar meu agradecimento expresso à Sara. Era isso, muito obrigada. Obrigado, Cecília. Próximo inscrito com a palavra, conselheiro Pedro Pérez. Bom dia, Pedro. Bom dia a todas e todos. Me escutam bem, Flor? Sim? Bom dia a todas e todos. Eu pedi a palavra, na verdade, para reforçar, né, e também dizer que também tenho meu apoio aqui enquanto conselheiro, né, esse coletivo antirracista que foi apresentado à carreira aí no evento dessa semana. Evento que eu não consegui assistir ao vivo, mas assisti a gravação depois. Eu fiquei muito contente com a forma com que esse coletivo se propõe discutir essa questão com a carreira, né? Uma forma bem propositiva, bem amistosa, de produzir mesmo uma consciência coletiva de que essa realidade imaginada de diferenciação étnico-racial, que foi construída ao longo da história, inclusive com reforços da ciência, né, em determinados momentos históricos, essa cruel realidade imaginada que a gente precisa desconstruir, a forma como esse coletivo pretende discutir isso com a carreira, eu achei muito interessante. É um movimento muito importante, né, de sensibilizar todos nós de que, como a Cecília disse, né, a gente, dia a dia, a gente vive uma realidade racista, não só na nossa instituição, né, e aí a gente precisa acabar com esse mito da democracia racial, que é uma coisa querida, mas não existente, né, de como esse racismo pode ser sutil, ele vai sendo mais cruel, porque ele é difícil de ser identificado e é difícil de ser combatido, é difícil de ser discutido, é difícil de se tornar consciente para que a gente possa mudar as nossas ações, né? Essa discussão transversal, né, que começa na prática mais básica até a gestão da nossa instituição, eu achei uma coisa realmente muito importante para a gente hoje, e como conselheiro, né, assim, o nosso papel como conselho
servir de âncora, né, para que a gente possa refletir tudo isso que vai ser discutido com a carreira ao longo da atividade desse coletivo, da existência do coletivo, refletir como a gente pode melhorar, né, a abertura da nossa instituição para tratar de forma igual os candidatos que pretendem ingressar nos nossos quadros, e tratar de forma igual significa compensar esses desníveis em termos de concorrência através da nossa política afirmativa, né, de cotas, que até hoje a gente não conseguiu avançar de uma forma efetiva, o que também demonstra a nossa dificuldade de enxergar como esse racismo se apresenta de uma forma sutil, né, nas nossas discussões. Até porque a gente precisa fazer com que os negros, né, especialmente os pretos, deixem de ser só os réus das nossas audiências e passem também a ser defensores, promotores, juízes, servidores nas nossas instituições, né, para que eles consigam também se enxergar como pessoas importantes. E aqui, só me ocorreu de lembrar um caso de um amigo, nosso, na verdade, que disse que foi participar de uma festa outro dia. Foi uma festa, antes da pandemia, uma festa de final de ano de uma outra instituição do sistema de justiça, e esta, junto com outras pessoas brancas que não conhecia, e ele sem dizer absolutamente nada, estava esperando o carro dele no estacionamento, e uma outra participante da festa pediu estacionamento para ele, como se ele fosse uma lobista, né, para buscar o carro dela. A única coisa que justificava isso é que ele era negro, mas não, né, porque ele também estava de terno, ele também estava com as vestimentas que todos estavam na festa. Então, as pessoas precisam começar a enxergar, né, a gente precisa rechear a nossa instituição de pessoas especialmente pretas, para que a gente possa fazer com que os outros, né, passem a olhar para essas pessoas como pessoas capazes de assumir funções igualmente importantes e pare de, só pela cor, achar que elas têm funções absolutamente subalternas. Então é isso. E eu queria mais um ponto, Flor. A gente já está chegando bem no final do ano. A gente tem acompanhado aqui as narrativas da administração no sentido de que tem conversado com os órgãos do Executivo, com o Legislativo, para tensionar essa questão do orçamento, né, do nosso déficit aí em relação à proposta aprovada pelo Conselho. Mas eu queria que, se você pudesse explanar de uma forma um pouco mais concreta, em que sentido, se a gente tem avançado nessas negociações realmente, né, e se a gente pode esperar a solução disso via administrativa, né, através dessas conversas todas, e através dessas explanações que têm feitas aí pela administração e também pela associação. É isso. Obrigado, Pedro. Vou anotar aqui ao final. Pedro, só fala, pelo menos para mim aqui, acho que para outros também, ficou um pouco truncado em alguns momentos, acho que por conta do sinal, o vídeo, mas eu acho que eu captei tudo aqui. Ao final eu falo, se faltar, depois você me aparteia aqui e me solicita esclarecimentos, beleza? Então vamos lá. Próximo inscrito com a palavra, bom dia, conselheiro Samuel. Bom dia a todas, a todos, obrigado. Eu gostaria de começar falando que ontem nós tivemos mais 776 mortes por Covid, e aí a gente chega no Brasil a mais de 175 mil mortes, entre quase 6 milhões e meio de casos. Só 3 estados estão com queda nas médias, outros 10 estão estáveis e outros 13 estão com os números subindo. E eu queria também falar sobre outra pandemia. Na terça-feira foi o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, e desde 2019 as notificações de novas infecções vinham crescendo, até que no ano passado, pela primeira vez, houve uma redução. Hoje são aproximadamente 920 mil pessoas no Brasil vivendo com HIV,
e todas elas encontram tratamento integral e gratuito no SUS. A abordagem do Brasil ela é referência mundial no tratamento de HIV/AIDS, com licenciamento compulsório de remédios, testagem ampla e gratuita, redução muito significativa na transmissão vertical na gravidez e no parto, distribuição de preservativo, estratégias combinadas de profilaxia pré- e pós-exposição. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP está iniciando os estudos de fase 3 do projeto Mosaico, da vacina para HIV. E aí, com isso, eu queria destacar a importância do SUS, que está completando 30 anos, e especialmente dos mecanismos de política pública e acesso universal à saúde. Especialmente no que toca ao licenciamento compulsório de remédios, de vacinas, enfim. E o quanto essa história é importante para o momento que a gente vive hoje, de pandemia de Covid também. Nessa semana também, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, ela divulgou uma alta no índice de preços dos alimentos no mundo, é uma alta de 3,9% em relação ao mês anterior e 6,5% em relação a novembro do ano passado. Isso coloca em risco a segurança alimentar de bilhões de pessoas. Aqui no Brasil, a gente vive uma situação de crise econômica e social muito agravada pela pandemia. E nesse contexto, o governo do estado ele interrompeu o fornecimento de jantar em quase todas as unidades do Bom Prato. Que, aliás, o Bom Prato é esse que só está fornecendo alimentação gratuita para a população em situação de rua por uma ação da Defensoria. Então, destacar os impactos na população, no público que a gente atende. Nessa semana, como o presidente destacou, completou um ano do massacre de Paraisópolis, sem resultado nas investigações e sem as indenizações que o governo havia prometido às famílias na época dos fatos. Tanto esse caso como o caso de Suzano, eles têm sido atendidos de uma forma muito importante, exemplar pelos núcleos da Defensoria, e isso aponta a necessidade de uma estruturação da política de atendimento de grandes violações de direitos humanos, especialmente aquelas que envolvem ação estatal. Nesse caso de Paraisópolis, por exemplo, muitas testemunhas protegidas foram ouvidas pela autoridade policial e pelo Ministério Público na Defensoria, a Defensoria que está organizando um atendimento especializado em trauma para essas famílias. Então, é muito importante que a gente faça uma discussão de estruturação dessa política de atendimento. Já existe uma conversa inicial entre administração e núcleos, e eu queria reforçar a importância e a urgência disso. Quero parabenizar a EDEP pelo lançamento da sua política de ações afirmativas, e também a Associação dos Servidores pela organização, pela estruturação do seu grupo antirracista. E, com isso, reiterar a necessidade da gente fazer uma revisão das políticas afirmativas na instituição. E também a importância da Defensoria criar uma estrutura, assim como a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, para uma discussão permanente e uma atenção constante na desconstrução das práticas racistas, sexistas, homofóbicas, transfóbicas e capacitistas na instituição. Lembrando com isso que ontem foi o Dia Mundial das Pessoas com Deficiência. Também quero parabenizar a decisão do NESC, que em conjunto com várias organizações da sociedade civil, teve uma sentença de reconhecimento da nulidade de um edital de privatização de unidades prisionais por delegação das funções típicas do poder público à iniciativa privada. Eu acho que essa é uma discussão muito importante que a Defensoria tem feito e queria parabenizar essa decisão. Enfim, a ação que gerou essa decisão. Só destacar que nesse mês o NUDEM lança a tradução das recomendações gerais do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, isso no âmbito da campanha internacional de combate à violência contra as mulheres,
dentro dos 16 dias de ativismo, que no Brasil começaram no dia 20 de novembro, com o Dia da Consciência Negra. E também na semana que vem, o Núcleo de Direitos Humanos faz um evento muito interessante em que apresenta a tradução de uma decisão, de uma sentença bastante recente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da Argentina, a respeito de parâmetros para abordagem policial. E isso é muito, muito relevante para a Defensoria, para a atuação como um paradigma para a atuação das defensoras e dos defensores no dia a dia. Só voltando no tema anterior, num dos temas anteriores, na questão do quesito raça-cor, eu acho que a gente precisa fazer uma discussão mais aprofundada, porque não é simplesmente a CTI colocar o campo no cadastro. Isso precisa estar inserido dentro de uma política institucional, inclusive de treinamento das pessoas que vão fazer essa pergunta ou fazer esse preenchimento, de quais são os objetivos estatísticos para que isso seja feito de forma adequada e para que isso também seja feito de forma adequada na Lei Geral de Proteção de Dados, porque é um dado sensível. Então, não é simplesmente a CTI incluir esse ponto, e daí a importância da gente ter uma estrutura permanente para fazer essas discussões. Destacar mais uma vez que essa é a última, nós estamos entrando nos últimos dias, né, na última semana, para que as pessoas se manifestem na consulta prévia a respeito do primeiro bloco do procedimento de atribuições. Então, reforçar a necessidade de todos e todas conhecerem a plataforma, se aprofundarem nesse bloco e se manifestarem até a próxima sexta-feira. E com isso pedir tanto para a comunicação como para a associação para destacarem isso nos seus comunicados e, por favor, colocarem os links para que quem recebe os comunicados consiga facilmente acessar. E aí, por último, eu tenho algumas perguntas para a presidência. Na última sessão, nós discutimos a respeito da tabela mensal para os conselheiros e para as conselheiras sobre os procedimentos sob sua responsabilidade, então perguntar sobre a organização disso, reforçar a necessidade de revisão do momento aberto, preferencialmente permitindo que as pessoas participem ao vivo ou alterando o prazo para que elas possam mandar os vídeos até quinta-feira, perguntar se nós temos novidades a respeito do sistema de promoção e do sistema de remoção para servidores, e por último perguntar como vão funcionar os agendamentos para atendimento normal, tanto virtual como presencial durante o recesso, e como vai funcionar o atendimento das pessoas em plantão durante o recesso. Obrigado. Samuel, por gentileza, antes de passar, qual que é a última pergunta que você fez? Que essa eu não consegui pegar. Tá, a última é perguntar sobre como vão funcionar os agendamentos normais durante o recesso, então o agendamento que vai ser feito para o pós-recesso, mas durante esse período, e como vai funcionar o atendimento para as pessoas durante o recesso, o atendimento de plantão. O atendimento durante o plantão, beleza. Ok. Obrigado. De nada. Próximo inscrito com a palavra, conselheiro Alex. Bom dia, Alex. Bom dia, Florisvaldo. Bom dia a todos os colegas que aqui estão, que nos acompanham. Eu quero primeiro começar pela fala da Associação dos Servidores, fazer coro aqui com a fala da Luísa, e fico muito feliz que com a iniciativa, de fato, a Defensoria dentro do sistema de justiça mais uma vez, a instituição que pode fazer a diferença nesse sentido e trazer o tema do racismo ao debate, principalmente dentro do sistema de justiça, né? Todos aqui sabemos e muitos aqui, assim como eu, já se decepcionaram bastante após deixar os bancos das faculdades e se deparar, infelizmente, com um sistema muito
de justiça muito racista, conservador e preconceituoso, né? E nós sentimos isso na pele do nosso dia a dia, em nossa atuação profissional. Então, de fato, a Defensoria precisa trazer esse debate à tona e buscar enfrentar e mudar o atual cenário, que de fato é extremamente triste e prejudicial a todos. Com relação ao softphone, nós também no Guarujá enfrentamos esse problema, né, desde o início, tanto que é recorrente a conversa entre nós no sentido, olha, o seu estagiário consegue acesso, a sua estagiária consegue acesso, porque de fato algumas linhas, à época, né, eu trouxe isso lá no começo também aqui, seria na questão de fato da internet, de verificar qual é o provedor, alguns provedores não teriam compatibilidade, foi esse o esclarecimento. E aí, de fato, já se passou um tempo. A Siri está me ouvindo aqui, está pesquisando o que eu estou falando. Quem sabe ela acha a solução, né? Mas vamos lá. Até me tirou do prumo aqui. Então, era a questão do provedor, né? Mas já passado um tempo, eu não sei se dá para caminhar para algum outro tipo de solução. Nós vamos agora chegar numa nova fase de mudança, né, de estagiários, né, de final de ano, e aí aqueles que têm acesso vão sair, muito provavelmente, vão entrar outros que a gente não sabe se vai conseguir acesso ao sistema. Então, de fato, precisamos caminhar e melhorar, aperfeiçoar o sistema, ou mudá-lo até, não sei. Com relação ao momento aberto, pensando aqui com os meus botões, né, me parece, salvo o melhor juízo, que a questão não demanda nenhuma questão tecnológica que precise da CTI ou algo nesse sentido. A sugestão que eu daria é que fossem feitas as inscrições para participação até a quinta-feira, né? Sendo que, assim como acontece nas audiências, ou até aqui mesmo, fosse enviado o convite às pessoas para participação via Microsoft Teams. Assim como acontece com as partes nas audiências judiciais, com os advogados e advogadas, com os defensores e defensoras. Então, eu acho que fazendo dessa maneira, vai possibilitar, com a inscrição prévia, eu sei que ainda não vai ser espontânea, que a pessoa apareceria aqui na própria sessão, durante a sexta-feira, mas que se fossem abertas as inscrições para participação até a quinta-feira, creio que a secretaria poderia enviar o convite para a pessoa com o link de acesso à reunião, e aí ela se manifestaria. Não vejo grandes problemas nesse sentido, salvo algum empecilho aí que eu não estou enxergando. E, por fim, sei que foi um ano atípico, né, a questão da pandemia, eventual suspensão para discussão de promoções, que a gente viu que não era um óbice, que foi superado posteriormente, e pode ter atrasado um pouco o cronograma, mas é fato que vamos virar o ano provavelmente sem terminar as promoções deste ano, de maneira que, mais uma vez, trago aqui a questão da necessidade premente de implementação do sistema digital eletrônico para os concursos de promoção de 2021, sob pena de, mais uma vez, daqui a um ano, estarmos lamentando o fato da extensão tão grande da discussão de tais procedimentos, de maneira que também gostaria de questionar a administração como que anda essa questão do sistema de promoção. Era só, obrigado. Ótimo, obrigado, Alex. Agora a próxima inscrita com a palavra, a conselheira Mara. Bom dia, só para responder a respeito da questão dos agendamentos e plantão durante o recesso, durante o período de recesso, o DEF e o 0800 não estarão realizando agendamentos. E o plantão vai ser remoto, né, como
já foi publicado no ato, em breve a escala vai sair, a regional criminal nos mandou a escala ontem, enviaremos para publicação, e um posto de atendimento presencial na BV em algumas datas, em dias úteis, para eventual coleta de documentos necessários. Não é um atendimento presencial para todos os casos cíveis, é um posto de atendimento para casos de dificuldade do usuário, que não consegue mandar o documento por e-mail, pela via digital. Então, o plantão do recesso vai ser como os plantões de final de semana, as demandas entram pela central remota e a central remota encaminha para os defensores plantonistas respectivos. Acho que é basicamente isso, presidente. Obrigado, conselheira Mara. Então, agora dando sequência aqui, eu anotei alguns pontos, conselheiros, para esclarecimentos aqui ao final, mas em primeiro lugar eu quero aqui me ladear ao William e renovar os sentimentos aos familiares da Oriana Jara Maculê, pelo seu falecimento, aqui integrante do Conselho Consultivo da Ouvidoria Pública, da Ouvidoria da Defensoria Pública. Como o William colocou aqui já um breve histórico da trajetória dela, da relação institucional com a Defensoria Pública, pessoa das mais importantes aí nas lutas por pautas relevantes para a população usuária do nosso serviço. O William trouxe o recorte da população imigrante. Enfim, a Defensoria Pública Geral emitirá uma nota de pesar também aos familiares. Então fica aqui também esse registro. Sobre agora as questões trazidas pelos conselheiros e conselheiras, a primeira delas aqui, a decisão recentemente proferida pelo Tribunal de Justiça, interrupção, e a questão relacionada especificamente à interrupção de lapso de vantagens pessoais de tempo e serviço. Eu até comentei com o Augusto, e eu acho que a assessoria jurídica vai, evidentemente, analisar o inteiro teor dessa decisão e aprofundar um pouco mais os seus termos relacionados aí ao alcance de alguns dos dispositivos trazidos pela Lei Complementar 173, e nessa questão em especial da suspensão do tempo de contagem, de tempo de contagem para aquisição de vantagens pessoais, licença-prêmio, que foi um imperativo da Lei 173 de maneira expressa nesse sentido, mas nós reanalisaremos essa questão à luz da decisão proferida e, eventualmente, compartilharemos também qualquer sinalização em sentido diverso àquela inicialmente apontada, que foi a de suspensão. Nesse ponto ainda, conselheiros e conselheiras, até quero aqui também compartilhar uma informação relativamente nova. Esta semana, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo avaliou consultas emanadas dos mais diversos órgãos a respeito de alguns dispositivos da Lei Complementar 173, e dentre eles, justamente, aspectos relacionados à remuneração. O conteúdo ainda escrito dessas consultas não foi publicado, então, logo seja, eu trarei maiores informações a respeito desse tema, que é de interesse da associação, de todos os membros, servidores e servidoras da instituição, e, obviamente, naquilo que se harmoniza com o entendimento inicialmente aqui emanado da administração superior sobre os mais variados temas. Já antecipo aqui que a promoção e a progressão de servidores e servidoras, defensores e defensoras, foi tida como abarcada, ou seja, viabilizada pela Lei Complementar 173, em outras palavras, ela não inviabilizou as promoções, tal como tínhamos aqui inicialmente apontado e tranquilizado o Conselho, tanto assim é que avançamos com as promoções. Com relação à questão trazida pela colega Leila, com as dificuldades relacionadas ao uso do softphone por ela e pelos estagiários, eu vou aprofundar um pouco melhor o que aconteceu nesse caso concreto e se isso se replica em outros casos, mas eu já obtive a informação inicial aqui, que de fato há uma dificuldade relacionada, né, à configuração de alguns modems particulares para a chamada pelo softphone. Parece que no caso concreto dela, houve a viabilização do contato através de um modem 4G que foi fornecida pela
pela CTI. Obviamente que eu vou aprofundar um pouco mais o que está ocorrendo em relação ao uso do softphone. Também me foi relatado aqui que no comitê de acompanhamento do atendimento virtual, né, das ferramentas e dos fluxos, inicialmente não foi trazido de maneira estrutural essa dificuldade. Reforço que esse espaço também é importante para aquilo, mas, de toda forma, eu vou aprofundar um pouco mais e prometo aqui trazer uma informação mais abalizada aos conselheiros e conselheiras, e, obviamente, a CTI dará todo o suporte ali à colega que necessitou desse suporte, e, claro, a todos e todas que também necessitarem em virtude dessa dificuldade, que ela é pontual, mas em suporte a CTI tem aí dado todas as orientações e o suporte técnico para viabilizar esse ponto importante do atendimento virtual, que é justamente aquele que permite uma ferramenta de voz com o usuário, né, em complementação à ferramenta da conversação remota, né, do Rocket Chat. Agora aqui mudando um pouco já de assunto, uma questão das mais importantes também, da qual o Miladejo aqui já disse várias vezes, e trazida no momento aberto e reforçada na fala de diversos conselheiros e também da conselheira Cecília, que é relacionada ao recorte étnico-racial e especificamente, né, que ele seja abarcado pelo Defensoria Online, pelo DOL. Só para até avançar um pouquinho aqui, complementar, como de fato eu já havia adiantado aqui, esse aprimoramento está no backlog, né, o backlog que são as melhorias ali que a CTI pretende implantar nesse cronograma de melhorias no sistema, e esse é um ponto que estava ali já. O que eu pondero aqui, trago como um elemento que está sob análise ainda, para que ele seja vencido de maneira tranquila, são uma questão normativa que eu compartilho. Aqui no estado de São Paulo existe uma lei estadual aprovada, até uma lei que é de iniciativa da deputada Leci Brandão, que estabelece a necessidade que todos os bancos públicos ou privados, né, o banco de dados, de informações de usuários e usuários, devem sim trazer as informações relativas ao recorte étnico-racial, de raça e cor. No entanto, após essa lei, veio a Lei Geral de Proteção de Dados, a qual classifica, né, dados de raça e cor como elemento, como dado pessoal sensível, e, portanto, a instituição deve apontar ali a finalidade dessa informação. Então, esse é o exato termômetro interno dessa questão, mas tão logo tenhamos uma definição a respeito disso, e acredito que teremos aí ao longo do começo do próximo ano, principalmente, para que essa adequação do sistema seja implementada sim no DOL, com o recorte necessário, mas evidentemente um recorte esse que se harmonize com a proteção também da LGPD, como todos nós sabemos. Ora, conselheiros e conselheiras, mais uma vez, a questão do momento aberto aqui, como eu disse, nós estamos completamente à disposição para as adaptações que forem necessárias. Eu já de antemão concordo aqui que, se for o caso, nós estendemos o prazo para a quinta-feira, né, da remessa dos vídeos. Também não me oponho a participação ao vivo do público interno aqui nas sessões do Conselho Superior. Pondero, eu vou copiar aqui mais uma vez no chat nosso, que também, pelo menos na minha visão aqui, eu posso estar equivocado, compartilhei aqui com os conselheiros e conselheiras, nós precisamos aprimorar sim o regimento interno do Conselho Superior em qualquer um dos movimentos, seja ele na questão do prazo de inscrições, seja ele na questão do formato em que se dará essa participação, né? É claro que qualquer um de nós aqui pode propor a alteração do regimento interno. No entanto, isso tem vindo de forma reiterada aqui pelos conselheiros e conselheiras. Eu discutiria aqui internamente na gestão, eventualmente, uma proposta de aprimoramento do momento aberto. Volto a frisar aqui que sim, né, concordo com todos vocês, acho que a participação aqui ela tem que ser amplificada, e a ferramenta tem que, ao máximo, atingir essa finalidade, e acho que temos que avançar de maneira mais, talvez, propositiva nisso, e adequando aí o regimento interno, e aí, inclusive, na forma como de costume, eu afianço aqui que nós dialogaremos com a CTI, principalmente pelas questões técnicas que podem aí atrapalhar um ou outro movimento, a depender de qual seja a alternativa, ou ambas ao mesmo tempo.
e compartilho com vocês aqui, se for o caso, promover, inclusive pela administração, pela Defensoria Pública Geral, uma proposta de adequação do regimento. Com relação à questão da pandemia e da modificação do Plano São Paulo, né, de combate aqui ao coronavírus, e o retrocesso, né, das cidades que compunham, que estavam na faixa verde do Plano São Paulo para a faixa amarela, conforme divulgado pelo Poder Executivo aí no início da semana. Obviamente que nós, como adiantado aqui na semana anterior, completamente atentos a esse movimento e a cautela que norteia o nosso plano de retomada interna. De fato, isso liga um sinal de alerta às instituições. Recentemente, o Tribunal de Justiça alargou um pouco, né, o percentual interno de presença de servidores e magistrados em seus espaços. Diante desse retrocesso, voltou-se a um patamar anterior de 30% desse limite. Eu lembro que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo manteve uma postura mais cautelosa desde o início da retomada, que foi anunciado lá no final de setembro, quando todas as cidades aí ainda estavam na faixa amarela do Plano São Paulo. É evidente que esses indicadores divulgados pelo Executivo são avaliados de maneira rotineira pela administração, mas também temos um acompanhamento muito cauteloso do impacto da pandemia do nosso público interno, das pessoas que laboram internamente na instituição, e nós, evidentemente, que não titubearemos caso haja um aumento significativo que impacte, né, de maneira mais evidente a nossa dinâmica interna e, obviamente, como já demos um passo inicial muito tímido com relação à retomada presencial, lembrando que os limites de atendimento, de presença nas nossas unidades, eles seguem da ordem de 30%, muito diminuto, e em dias muito reduzidos também, de acordo com o ato normativo 180. De modo com que eventual passo atrás, na maioria das cidades, significaria mesmo a volta de um fechamento do atendimento presencial. Se isso for necessário, obviamente isso será feito sem nenhum tipo de dificuldade, como sempre colocamos aqui, o mais importante é a cautela. Cautela para a saúde dos nossos servidores, defensores, mas principalmente também para o público usuário dos nossos serviços, porque nós sabemos, também principalmente na capital, quem está sendo atendido presencialmente, obviamente, na maioria das vezes, tem que se valer do transporte público, das dificuldades decorrentes desse fator também. Então, tudo isso é constantemente avaliado aqui internamente, e tão logo haja modificações dessa dinâmica, desses elementos da balança, isso será tranquilamente compartilhado com a carreira. Com relação aqui, de maneira mais concreta, a questão da planilha dos processos da relatoria, como cobrou aqui o Samuel. Sim, Samuel, nós afiançamos isso, dialoguei com a Sara, com a secretaria, para estabelecermos aí um mecanismo de rápida informação aos relatores no começo do mês, ou no primeiro dia útil do mês, como você sugeriu, para que os relatores tenham aí a ciência mais atualizada dos seus processos de sua relatoria, principalmente em decorrência da transição, né, de gestão do Conselho, dos processos que são naturalmente redistribuídos, para que haja esse controle aí mais atualizado. Creio que na próxima semana, como essa sugestão acabou vindo na semana passada, já praticamente no penúltimo dia útil do mês anterior, e esse mês nós ingressamos com recesso. Acho que ao longo dessa próxima semana, até vou pedir mais uma vez aqui, o Samuel, como sempre, auxilia, o auxílio do conselheiro Samuel, para estabelecermos uma forma de fazer isso da maneira mais intuitiva e simples possível aos conselheiros e conselheiras. Com relação ao sistema de promoção, como eu já salientei aqui, nossa CTI com um fôlego muito intenso e dedicado, né, ao aprimoramento dos sistemas, dos fluxos, e muito demandada por várias questões que também são colocadas aqui pelos conselheiros e conselheiras. Isso é a prioridade. A CTI vai trabalhar nisso ao longo das próximas semanas, no começo do próximo ano, e quando houver mais clareza sobre esse cenário, eu vou compartilhar aqui com vocês. Óbvio que isso é um compromisso nosso de estabelecermos aí um cronograma para o avanço disso
rapidamente, e se conseguirmos para o ótimo ano, excelente. Agora, se não tivermos pé também, com toda sinceridade e tranquilidade, compartilhar com o colegiado aqui, quando isso será possível, queiramos nós aqui com a maior brevidade possível. Sei bem da dificuldade que é relatar ou revisar um concurso de promoção, principalmente aqueles que mais concentram colegas, né, do 2 para o 3, enfim, do 3 para o 4, também fica esse compromisso nosso aqui, mas peço também um pouco, né, dessa um pouco de paciência e tolerância aqui com esse momento que a própria CTI vive de intenso fôlego e desenvolvimento de pautas aí também muito importantes para a carreira, mas também principalmente para a população, para nós dinamizarmos cada vez mais nossas ferramentas internas de atendimento para a população. Então, é um pouco isso, conselheiros e conselheiras. Já aqui, então, podemos ingressar. Pedro, até você colocou aqui também uma outra questão, e até compartilhando aqui, de maneira mais concreta, relativa aí às tratativas e todo o diálogo que tem sido feito em vários espaços a respeito da nossa proposta orçamentária. De maneira concreta, Pedro, a gente tem trabalhado, como na linha do que a gente vem colocando, por emendas na Assembleia Legislativa para a correção da proposta orçamentária, especificamente na questão das despesas, né, de folha de pessoal, que foi ali aquela redução indicada pelo Poder Executivo, mais ou menos na ordem de 70 milhões aqui. Esse trabalho, até essa primeira etapa, ele tem sido exitoso, porque diversos parlamentares, base aliada, base de oposição, encamparam essa proposta e apresentaram em tempo hábil. Diversas emendas, inclusive algumas emendas de bancada, né, que são aquelas que todos os deputados apresentam. E esse diálogo tem sido feito agora de maneira mais voltada aos líderes, né, principalmente porque os líderes se reúnem rotineiramente agora em torno do relatório mesmo da CFO e o relatório do orçamento, que tem como relator o delegado, né, o deputado delegado Olim. Nós fizemos já uma reunião com o delegado Olim, uma reunião também conjunta com o deputado Wellington Moura, que é o presidente da CFO, justamente para trazer esse cenário específico e tentando ali contemplar essa emenda corretiva, né? É claro que esse trabalho ele tem que ser feito de maneira harmônica, com também uma sensibilização técnica por parte do Poder Executivo, né? A gente sabe que para você trabalhar a alternativa de incremento de fonte tesouro, que é a linha trabalhada na Assembleia Legislativa trabalha nas emendas parlamentares de ajustes feitos na fonte tesouro, né? Considerando que a fonte 2, fonte de arrecadação FAGE, é muito mais complexa o ajuste ali por parte dos parlamentares. Mas é evidente que a gente ainda insiste com o Poder Executivo num ajuste como um todo, tanto com relação, são possíveis alternativas, incremento de tesouro, que é o melhor cenário, né, como também, evidentemente, revisitar a arrecadação do fundo de assistência, voltando a frisar que o fundo de assistência, a previsão e estimativa dele, levava em consideração ali o cenário em que a proposta foi discutida, o cenário de junho, cenário de julho, e de lá para cá, como nós mostramos aqui, o próprio fundo demonstrou um fôlego mais otimista do ponto de vista arrecadatório, fôlego este que também pode ser tranquilamente transposto para o próximo exercício. Então, a Defensoria Pública Geral se reuniu nessa semana com o secretário de Gestão e Planejamento, com o vice-governador. Na próxima semana está agendada já reunião com as equipes técnicas das pastas e da Defensoria Pública, justamente para, de maneira analítica, enfrentar essa questão. E é isso que existe de maneira concreta. Acho que o ponto que nós estamos ainda mesmo é de muito diálogo, tanto com o Poder Executivo como com o Legislativo, na tentativa de solução dessa questão. Obviamente, se não for possível, as medidas que possam advir daí, a Defensoria Pública Geral vai com toda a tranquilidade trabalhá-las e compartilhá-las aqui, tanto com o colegiado, como também com as associações. Então, encerrando aqui, então, conselheiros e conselheiras, a manifestação por parte da presidência, e agora sim, já podemos ingressar à ordem do dia, propriamente dita. Sim, Cecília. Eu poderia só fazer algumas considerações breves? Claro, sem problema. Desculpa, só por conta das respostas que foram dadas, as quais eu já aproveito para agradecer, eu tenho algumas considerações breves para fazer. No caso da colega Leila, que fez a manifestação com relação ao softphone, eu só queria pontuar algumas questões.
para que fique até mais fácil da CTI resolver a questão dela, enfim, e dos estagiários de Santo Amaro posteriormente. A primeira delas é que a colega não tem o modem 4G fornecido pela Defensoria, nunca foi fornecido para ela no caso dela. Então, a proposta feita pela CTI foi que ela roteasse o celular dela, pessoal, para conseguir fazer o uso do softphone. E, de fato, isso funcionou para uma ligação apenas, e depois não funcionou mais também essa forma, essa tentativa, né, de solucionar a questão. O que também é um problema para os estagiários, porque os estagiários não têm também o 4G fornecido pela Defensoria e também, muitas vezes, não têm o pacote de dados, enfim, com capacidade para fazer o roteamento e utilizar nas suas próprias residências, né? E também foi encaminhado um e-mail pela própria CTI a um dos estagiários como resposta à questão, dizendo que o problema é na Embratel, que não é um problema da operadora de celular de cada um, ou da operadora, perdão, de internet de cada um, que é um problema da Embratel, que já teria sido aberto um chamado para solucionar essa questão. Então, eu queria só colocar esses detalhes, porque vão fazer diferença na hora de solucionar a questão, que são um pouquinho diferentes do que a gente tinha falado antes. Uma outra questão com relação ao momento aberto, eu estava aqui dando uma olhada, inclusive conversando com outros colegas aqui, eu queria um esclarecimento sobre o que seria necessário alterar na deliberação para que a gente pudesse fazer, porque o artigo 31, ele fala o seguinte, que o momento aberto é destinado a manifestações de qualquer pessoa sobre assunto atinente à Defensoria Pública, podendo ser presencial ou por videoconferência. Então, assim, eu não sei o que a gente precisaria alterar, considerando que a gente já está fazendo diferente, já está fazendo com inscrição na quarta, isso já não está na deliberação e a gente já está aplicando isso, né, um prazo de inscrição diverso, diferente, uma forma diferente, sem nenhuma alteração de deliberação. Eu acho que iria na mesma linha, a gente transferir isso para quinta-feira, passar um link para a pessoa, eu fiquei sem entender muito, assim, porque até estava pensando aqui junto com o Alex, vamos propor alguma coisa rapidamente, aqui já vamos ver, vamos botar isso para frente, e a gente até deu uma tropeçada aqui na hora de entender o que seria necessário propor para mudar o momento aberto, a gente não conseguiu enxergar. São essas as duas considerações. Obrigado. Aqui estou dialogando com você, estou vendo também junto contigo aqui a dicção da deliberação. Aqui no parágrafo, deixa eu ver. Peraí, parágrafo 4º. Peraí. Espera um pouquinho. Agora, ela é extensa, Cecília. Eu vou ver que durante a sessão a gente consegue dialogar um pouco mais a respeito disso, tá? Eu tinha identificado um ponto ali, de repente, que talvez fosse o caso de promover uma alteração. Mas, se for, mas assim, volto a dizer, não há problema nenhum. A gente pode alterar a dinâmica de, por exemplo, inicialmente já, aceitar os vídeos até quinta-feira. Acho que não tem problema disso, a gente pode fazer normalmente. Não sei se essa é a grande dificuldade, como eu já compartilhei aqui com vocês, tá? Mas, enfim, a gente vai avaliar isso e junto com a CTI, se for possível, a gente implementa já a partir, não da próxima semana, acho que ficou muito em cima, e a próxima tem feriado, né? Mas a outra ainda, né? Daqui 2 semanas a gente pode ajustar. E aí a participação ao vivo, né? A participação ao vivo, quero fazer uma análise mais detalhada um pouco do próprio espírito da discussão ali no passado. O Luiz Gustavo vai se lembrar disso, porque eu não sei se a gente vai caminhar em permitir a participação interna ao vivo só, ou se ela também se destinará à sociedade civil. Eu quero pensar um pouco mais devagar com relação a essa alternativa aqui com vocês, depois a gente compartilha. Acho que alongar o prazo para quinta-feira, eu acho que é mais tranquilo e dá para fazer de maneira mais tranquila, talvez sem alterar o regimento interno mesmo. Agora, a outra questão, eu quero refletir um pouco mais devagar, e a gente pode dialogar ao longo das próximas. Tudo bem? Tá? Até depois eu vou entrar em contato com o Luiz para a gente, com a memória administrativa aqui, conversar um pouco a respeito do espírito ali. E com relação à questão da Leila, então, rápida informação que eu obtive aqui com a coordenação da CTI, ele está fazendo um aprofundamento ali do chamado e da questão concreta, viu, Cecília? Então, eu não vou aprofundar muito, mas prometo aqui que trago informação mais aprofundada a respeito desse e da solução para os demais também, tá bom? Pode ser? Obrigado, viu? Então, agora, conselheiros e conselheiros, ingressando aqui, agora sim, na ordem do dia propriamente dita, são 2 processos indicados como exceção à pauta. O primeiro deles é o processo
524/2016, que tem como interessada a doutora Ariane Kuon Ieri. Assunto é remoção por união de cônjuges da 27ª Defensoria Pública, da Macro-Região 1, para a unidade de Carapicuíba, que tem como relatora a conselheira Mara Renata da Mota Ferreira. Com a palavra, Mara. Obrigada. Trata-se de processo instaurado em razão de pedido de remoção por união de cônjuges formalizado pela Defensora Pública Ariane Kuon Ieri. Na ocasião, a defensora ocupava a 27ª Defensoria Pública da Macro-Região 1 e solicitava a remoção para a unidade Carapicuíba. O pedido foi deferido e a remoção condicionada à efetiva existência de vaga e futura abertura de certame. Após tal fato, a defensora se removeu voluntariamente, sem que a união de cônjuges tenha sido efetivada, e atualmente ocupa a primeira Defensoria Pública da unidade Taquera. Em 14 de novembro do corrente ano, contudo, a defensora formalizou o pedido de desistência do processo. Se for redundante, depois eu corrijo. Pediu desistência do pedido. Tendo em vista o pedido expresso da interessada, voto, pois, pela homologação da desistência. Portanto, em discussão, em deliberação, aqueles que concordam com o voto da relatora permaneçam como estão. Então, portanto, aprovado aqui, lembrando que esse era o pedido concreto, que gerou até uma reflexão de nossa parte na sessão anterior, na homologação da remoção a pedido, fruto, inclusive, de um ajuste de rotina aqui relacionado ao DRH, nas informações nos autos, quando houver uma movimentação decorrente de remoção daquele ou daquela que tem uma remoção por união de cônjuges previamente deferida pelo colegiado. Então, próximo processo indicado aqui na pauta, processo CSDP 437/2020, que tem como interessados os doutores Marco Cristiano Schibeb Waller e a doutora Luciana Ângelo Almeida Santos Sibinelli. O assunto é remoção por permuta. Eles são ocupantes da 53ª Defensoria Pública da Unidade Varas Singulares, Regional Criminal, e 1ª Defensoria Pública da Unidade São Miguel Paulista da Regional Leste, respectivamente. Tem como relatora a conselheira Mara Renata da Mota Ferreira. Com a palavra mais uma vez, Mara. Obrigada. Trata-se de processo instaurado em razão de pedido de remoção por permuta formalizada pelos defensores públicos Marco Cristiano Schibeb Waller e Luciana Ângelo Almeida Santos Sibinelli, atualmente ocupantes, respectivamente, das... Nossa, me deu um branco aqui. 53ª Unidade de Varas Singulares da Regional Criminal e da 1ª DP da Unidade São Miguel Paulista, Regional Leste. O processo está instruído com a lista de antiguidade publicada em 10 de novembro de 2020 e, após a distribuição, foi incumbida a minha relatoria. É o breve relatório. A pretensão dos interessados encontra a previsão legal no artigo 110 da Lei Complementar Estadual número 988 de 2006, sendo exigido o processo de seleção, cuja regulamentação está consolidada na deliberação CSDP número 189 de 2010, que trata do procedimento a ser seguido e critério de escolha em caso de existência de outros interessados. Com efeito, por se tratar de modalidade de remoção voluntária, seu deferimento fica condicionado à conveniência do serviço e aos requisitos exigidos para a efetivação da nova classificação. Quanto às etapas procedimentais, prevê o artigo 2º que os interessados devem dirigir o requerimento de permuta ao presidente do Conselho Superior, declinando as respectivas unidades onde se acham classificados. Uma vez que foram atendidos todos os requisitos formais, promovo o encaminhamento dos autos à Igreja Presidência deste colegiado, para que se dê a devida publicidade da pretensão à carreira, tal como preceitua o artigo 123, parágrafo único da Lei Complementar Federal número 80 de 94, com a nova redação trazida pela Lei Complementar Federal número 132 de 2009. Assim sendo, voto pela publicação no Diário Oficial do Estado, fixando-se prazo de 5 dias para inscrição de eventuais interessados na permuta, desde que classificados nas unidades de atuação dos requerentes originários, conforme prevê o parágrafo 3º, artigo 1º da aludida deliberação. Após o decurso do prazo, deverão os autos retornar a esta relatora para análise final do pedido inaugural. Obrigado, conselheira Mara. Então, portanto, em discussão.
Em deliberação, aqueles que concordam com o voto da relatora permaneçam como estão. Então, portanto, aí, aprovado também. E assim, conselheiros e conselheiras, encerramos os 2 processos indicados na pauta. Como vínhamos iniciando as conversas no dia de ontem, para a gente sacramentar aqui, definir e publicizar também, conselheiros e conselheiras, até visando aqui uma dinâmica administrativa de viabilizar, né, o julgamento por parte do colegiado ainda nesse exercício do concurso de promoção, pelo menos do nível 3 para o 4, e aqui eu já quero agradecer a conselheira Cecília pela disponibilidade e antecipar um pouco o cronograma dela de apresentação do voto que ela estava inicialmente imaginando, e com isso viabilizar, assim, com tranquilidade, com os prazos regimentais, a aprovação pelo colegiado do concurso do nível 3 para o 4, mas para isso nós temos então que teremos que agendar uma sessão extraordinária do colegiado para o dia 9 de dezembro, portanto a próxima quarta-feira, que é o pós-feriado, para única e exclusivamente o julgamento desse processo. Até aventamos a possibilidade de antecipar a sessão ordinária do dia 11 para o dia 10, né, de sexta para quinta, contudo, pelos prazos regimentais, não haveria tempo hábil aí para julgamento de eventuais impugnações do concurso de promoção. Fica aqui esse registro dos meus agradecimentos aí à Cecília e também ao Rodrigo, que é o revisor. E aqui, então, conselheiros, consultando vocês, se podemos, então, caminhar com a sessão extraordinária no dia 9/12, quarta-feira, e marcá-la aí um pouco antes, como de costume. Quarta-feira, todos nós estamos já, imagino que vocês também, os compromissos ordinários aí e outras atividades já previamente agendadas, como também a Defensoria Pública Geral. Então, portanto, eu sugiro aqui que essa sessão ocorra às 9 da manhã. Tudo bem? A partir das 9 da manhã, sessão extraordinária, faremos a convocação, então, no dia de hoje, nos termos do regimento. Então, com isso, conselheiras e conselheiros, concluindo aqui nossa sessão ordinária, agradeço a vocês aí, mais uma vez, por toda a contribuição, por toda a paciência, e desejo aí um excelente final de semana a todos nós. Um abraço e declaro aí encerrada a sessão ordinária.